Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou trazer para vocês, na verdade, uma matéria, tá? Com um resumo do discurso do Nine, mas eu digo aqui para vocês que esse discurso foi basicamente o que ele falou em campanha, em seus comícios, não é nenhuma novidade. Quem hoje, tá, que falou que ia votar nesse cara e tal, e fala, nossa, estou surpreso, é assim, de uma cara de pau muito grande, porque o cara, de forma assim, bizarra, ele não mentiu. Acreditou nele quem quis, né? Mas enfim, vamos lá. Antes de eu dar continuidade, eu peço a todos vocês que se inscrevam, compartilhem, dê o seu like, comente, me sigam nas redes sociais, todos os links estão na descrição desse vídeo. E essa notícia eu tô pegando aqui da revista Oeste, que tá assim: em discurso, Nine promete duras consequências a adversários. Sabemos que adversários do Nine, adversários da esquerda, são as pessoas de direita, são os conservadores que não vivem na bolha ideológica deles. O petista ainda afirmou que vai criar instâncias de controle de informação, que é uma situação que ele já tinha dito em sua campanha, em discursos, né? Que ele pretendia, na verdade a esquerda já pretende fazer isso há muito tempo, mas por alguns motivos não deu muito certo, mas agora provavelmente isso se tornará assim super real pra gente, porque ele tem, né, os iluminados ao favor dele, ele tem toda uma cúpula ali que pode sim ajudar a colocar isso em prática. A gente percebe que a gente chegou num momento aqui no Brasil que não é nem necessário os deputados, né? Mas enfim. Durante seu discurso de posse, o presidente eleito atacou e ameaçou Jair Bolsonaro sem citar o nome do ex-presidente. Não é nenhuma novidade. Segundo ele, houve uma clara tentativa de subjugar a nação a desígnios ideológicos. Ele fala como se ele não tivesse um desígnio ideológico também. Todos sabemos que ele é de esquerda, ele é favorável a todas as pautas de esquerda, isso também é um desígnio ideológico que ele quer impor aqui dentro do Brasil, tanto que ele mesmo disse que vai atrás dos adversários que supostamente errou, e a gente sabe muito bem que errar, ideologicamente falando, são todas as pessoas que não fazem parte da bolha ideológica dele, então é um discurso totalmente sem conexão, vamos botar assim. Abre aspas. Quem errou responderá por seus erros, com direito amplo de defesa dentro do devido processo legal. É uma coisa que a gente deve repensar, né? Porque isso não ocorre já tem alguns anos aqui no nosso país. Através do inquérito das fake news, todos nós percebemos que muitas pessoas não teve esse devido processo legal. Nós vimos, por exemplo, o discurso da Bárbara do Te Atualizei, lá no Senado, quando ela falou, né, que ela não estava tendo esse devido processo legal. Enfim. Abre aspas novamente. O mandato que recebemos, frente a adversários inspirados no faz, né, será defendido com os poderes que a Constituição confere à democracia. Ao ódio responderemos com o amor, à mentira com a verdade. Ao terror e à violência responderemos com a lei e suas mais duras consequências, completou o Nine. E a gente sabe muito bem o que é amor, o que é verdade para eles, a gente sabe muito bem que eles mudam muito bem o significado de suas palavras. Ainda em discurso, o mandatário afirmou que vai criar instâncias de controle de informação e vai responsabilizar os meios de comunicação que publicarem o que ele entende como desinformação. Então, assim, a gente não sabe se a partir, né, desse ano nós vamos ter, por exemplo, uma lista do que se pode ou não falar, segundo ele. Provavelmente, é claro, nós não vamos poder falar do passado dele, vamos ter que apagar o passado, né? Enfim, passar uma borracha no passado e fingir que tudo aquilo não ocorreu, porque ele pode entender como uma desinformação. E isso, gente, é muito perigoso, porque geralmente quando isso ocorre em um país, eles não dão uma lista para as pessoas, o que já é um absurdo, né, do que se pode ou não falar. Então a gente começa a navegar de olhos vendados em um mar muito obscuro. E do nada a pessoa pode passar por um processo porque falou algo que ele pode achar que é uma desinformação. Por exemplo, teve pessoas aí no inquérito das fake news que somente entrou no inquérito porque falou coisas que os iluminados do nosso país discordaram, não acharam muito legal, acharam que é desinformação, apesar de ter inúmeras matérias, vídeos na internet. Então, é uma coisa muito séria que pode prejudicar até mesmo, tá, as grandes mídias, apesar delas estarem super felizes. Eu creio que vamos chegar num tempo que essas pessoas vão cair na real, porque se você pegar a história, tá, onde a esquerda colocou os pés, países que entraram, se aprofundaram aí no socialismo, no comunismo, elas começam a
podar as mídias e transformar as mídias em mídia estatal. Então, qualquer mídia fora da mídia estatal, ela não pode mais existir, ou ela vai existir de forma muito precária e ainda pode ser um problema muito grande para quem continuar fazendo esse trabalho. Abre aspas novamente. Defendemos a plena liberdade de expressão, cientes de que é urgente criarmos instâncias democráticas de acesso à informação confiável e de responsabilização dos meios pelos quais o veneno do ódio e da mentira são inoculados. Ou seja, eles defendem a liberdade de expressão, porém, o que eles acharem o que é um discurso de ódio, sei lá, talvez você chamar o cara de 9 dedos, ele pode interpretar como um discurso de ódio, e vai ter aí, né, sei lá, uma agência de checagem para ver se aquilo ali é um discurso de ódio ou não, e você pode até mesmo ser processado por isso. Então, se você olhar bem, juntar as peças, isso não é liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela dá respaldo até mesmo para os idiotas falarem, tá? Este é um desafio civilizatório da mesma forma que a superação de crise climática, de fome e da desigualdade no planeta. Eu acho interessante, eu vou colocar uma coisinha aqui, não vou me aprofundar, eu já falei muito isso aqui no canal, mas não quero mais me aprofundar nesses assuntos. Mas quando ele fala da superação de crise climática, da fome e da desigualdade no planeta, eu tenho uma percepção do seguinte: a gente sabe muito bem do que aconteceu, né, falando assim do sistema, para o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro não ter sido eleito. A gente sabe muito bem o que ocorreu, tá? A gente não pode ficar falando, mas a gente sabe que, né, teve algumas coisinhas aí. E se a gente olhar, por exemplo, por trás das cortinas políticas, que tem aí o globalismo, né, que agora que algumas pessoas estão começando a falar sobre o assunto, acredito eu que pode ser até um pouco tarde para falar sobre isso, mas enfim, o Brasil, ele tá um pouco atrasado nessas agendas, e a gente sabe que existe a Agenda 2030. Então a gente tem até 2030, eles, né, tem até 2030 para colocar essa agenda em prática. O Bolsonaro, ele é uma pedra no sapato dessa Agenda 2030, porque, por exemplo, dentro da Agenda 2030 nós temos a retirada do bebê do útero da mãe, que é uma coisa que não existe na pauta de direita, que não existe na pauta do Jair Messias Bolsonaro. Então, esse é um dos exemplos, tá, do que o Jair Bolsonaro estava atrapalhando nessa Agenda 2030. E eu lembro, tá, quem me acompanha aqui há muito tempo sabe muito bem que eu falei isso. Eu lembro que eu falei aqui no canal o seguinte: gente, olha só, eu acredito que Jair Messias Bolsonaro não será eleito. Muitas pessoas vieram aqui me falaram que eu era de esquerda e tal, e não conseguiram compreender o que eu estava falando. Eu falei, gente, o Bolsonaro, ele não será reeleito. E não porque o povo não quer, é porque o sistema não quer. E por que o sistema não quer? Porque existe essa agenda, e essa agenda ela tem que correr. Já está correndo em outros países e o Brasil está atrasado, e tem que avançar essa agenda. Como o Nine foi solto, né? Quem é a pessoa que vai colocar essa agenda em prática? O Nine. Todas as pautas de esquerda estão dentro dessa agenda globalista, apesar do globalismo não ser de esquerda nem de direita, tá bom? O próprio Olavo falava sobre isso. O globalismo é uma coisa muito complexa, mas ela não tem, globalismo não tem religião, não tem ideologia, eles têm uma causa deles e eles usam as ideias para poder colocar essas causas em prática. A ideia de direita, né, a ideologia, as ideias de direita não são favoráveis à Agenda 2030, por exemplo. Mas as ideias de esquerda, sim, elas são favoráveis. Então era necessário tirar o nosso presidente de jogo para colocar uma pessoa que colocasse essas pautas em dia. Clima, legalização disso e daquilo, enfim, é porque eu não posso ficar falando tudo aqui para vocês. Então eu achei muito interessante essa parte meio que final aqui do discurso aqui que eles colocaram do Nine, que casa muito bem com essa agenda globalista que, querendo ou não, sim, ela é real. E provavelmente com esse cara no poder nós vamos ver muitas pautas dessa ideia sendo colocada em prática. A questão é o seguinte: nós não podemos perder a fé, a força, tá? Porque esse não é o momento para isso. Na verdade, eles querem que isso aconteça, porque vai facilitar muito o trabalho. Então não desanimem, jamais. Nós vamos sempre dar um jeito de falar, expor nossas ideias e vamos lutar sim por um Brasil muito melhor, não só para a direita, mas para todos. Eu tenho certeza que talvez em alguns meses, um ano ou um pouquinho mais, as pessoas que votaram com a barriga achando que vai comer picanha todos os dias
que não é uma pauta, tá, do globalismo, comer carne, mas enfim, vão cair em si e vão entender que a nossa luta nunca foi simplesmente pela ideia de direita, pelo conservadorismo, mas sim por uma vida melhor para todos, que o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro estava conseguindo avançar bastante nessa ideia de um Brasil melhor. Mas, enfim, essa é a nossa realidade, não vamos enfraquecer, não vamos retroceder, vamos continuar em frente com os pés fincados no chão e estamos nessa luta. Muito obrigada pela atenção de todos vocês, não se esqueçam de se inscrever, compartilhar, dê o seu like, comente, me sigam nas redes sociais, os links estão na descrição desse vídeo e até o próximo, galera!